Muito bom dia, investidores. Vamos, na manhã deste dia 23 de abril, analisar fatos, dados e gráficos do mercado e repercutir aquilo que está acontecendo nessa manhã, que tem o Bitcoin ali cotado aos 77.700 dólares, e eu quero propor aqui um exercício, né? Se a gente olhar para esse gráfico que está na nossa tela agora, e e a gente, sem nenhum tipo de viés, tentar aqui entender para onde esse gráfico está mirando nesse momento. Se eu posso até colocar algumas médias móveis aqui para compor a análise, olha lá, médias de 100 dias e 200 dias. Eu posso até também aqui traçar uma linha de tendência de alta, certo? O que que a gente tem aqui? A gente tem um gráfico que está querendo apontar mais para cima ou mais para baixo, né? Não precisa ser, assim, exatamente um trader ou um cara experiente, né. Esse gráfico veio de um longo período de tempo aqui, uma tendência bem consistente, nesse caso aqui de queda, né. Os topos, tá vendo, vai deixando topos descendentes cada vez mais, aí a partir desse momento aqui a gente teve uma reversão, a gente deixou um topo, um fundo ascendente em relação ao fundo anterior e a gente rompeu aquele topo e estabeleceu aqui a reversão dessa tendência, né, e aí uma nova tendência está querendo se formar aqui, e por enquanto, essa tendência está sendo respeitada, né. Então a gente está aqui fazendo, uma análise sem viés, né. É o que o gráfico está mostrando puramente, e aqui a gente não tem ainda nenhum sinal, assim, claro de que essa tendência está sendo revertida, certo? O que a gente tem aqui é o preço respeitando ainda uma nova tendência que se iniciou depois que essa tendência aqui foi foi finalizada, né. E aí, cara, várias vezes aqui na internet eu já fiz esse exercício, né, de inverter a escala do gráfico. Então, às vezes, invertendo a escala, a gente consegue ter uma visão, a gente consegue tirar um pouco de viés da nossa visão, né. É porque muita gente tem, um comportamento, às vezes, viciado em ser otimista ou viciado em ser pessimista. Às vezes, invertendo a escala, a gente tira um pouquinho desse viés na análise, né. O cara, às vezes, tem um viés muito, o cara tem um hábito de querer ser otimista e achar que vai subir, né, ou achar que vai cair. Então, nesse caso aqui, ó, o cara que tá achando que vai subir, ele enxerga muito mais no gráfico, as possibilidades de tendência de alta, talvez ele consiga visualizar algo que, né, eh, ele, dependendo da visão, pode não conseguir. Já que a gente tem, então, a escala invertida. Esse aqui é o gráfico do Bitcoin com a escala invertida, tá vendo? E a gente veio, na verdade, de uma tendência de alta de muito tempo, né, topos e fundos ascendentes aí, e desde então a gente teve a reversão da tendência, e a gente ainda não tem aqui sinais que nos levem a acreditar que sim, essa tendência aqui está sendo revertida, né. E esse é o Bitcoin nesse momento, tem bastante gente, bastante já excitada com essa movimentação, mas eu continuo sendo cauteloso, né. Em alguns momentos é a gente está cautelosamente otimista, em alguns momentos cautelosamente pessimista, né. E eu, sigo com a mesma leitura que eu vinha tendo aí nesses últimos dias e semanas, tá, investidores? Não estou exatamente assim, empolgado ainda com essa movimentação do Bitcoin, e vamos analisar alguns dados aqui juntos. A gente acessou nesse momento uma zona de resistência bem importante, né. A gente vinha repercutindo isso no Café com Bitcoin, olha só, a gente tem aqui, o Bull Market Support Band, né, que é exatamente a resistência de momento, né, que, esse é um indicador que no Bull Market ele é um suporte, e no Bear Market ele acaba se tornando uma resistência, como a gente teve aqui em 2022. Certo? Então, nesse momento, a gente está testando pela segunda vez nesse ciclo de baixa do BTC, eh, essa região, né. Então aqui, para uma leitura mais otimista e a gente, quem sabe, evoluir para um cenário mais claro de reversão, o Bitcoin precisa se livrar dessa região dos $80.000, né. Olha lá, a gente tem dentro desses $80.000, quase que uma parede ali, né, uma barreira, uma big wall, uma grande parede, de bitcoins que foram transacionados dentro daquele nível, né. Veja, a distribuição do supply do Bitcoin, a distribuição das moedas de Bitcoin que a gente tem ali, desde, eh, 20 não, desde $2.500 até 123, até o topo histórico do BTC, né. E nesse momento, nessa fase do mercado, ali em $81.000 é exatamente onde a gente tem o maior nível de supply que foi negociado, né. Então isso aqui é
é uma barreira importante, porque ela pode, não permitir que o preço do Bitcoin rompa esses níveis, né, pode servir como uma resistência, porque a gente tem ali o preço médio de investidores de curto prazo, a gente tem muito próximo daquele nível, acho que $76.000 nesse momento, a gente até, nesse momento superou, né, os 76, a gente está ali em 78, a gente tem 76, o preço médio, de aquisição dos ETFs da bolsa americana, e aí a gente tem então um dilema. É, é um nível difícil de ser rompido, é uma resistência muito importante. Só que se for rompido, esse nível passa a ser um suporte, ou seja, isso passa a jogar muito mais a favor da tese de quem está mais otimista nesse momento. É, quem já está enxergando uma reversão de tendência que eu, particularmente, não estou conseguindo enxergar ainda quando eu analiso o mercado, certo? Então, esse aqui é o contexto de momento, né? Aqui a gente tem ó, a resistência que é deixada pelo preço médio dos ETFs de Bitcoin, né? Tá lá em $76.000. Infelizmente, a setinha tá bem em cima aqui. Olha só, essa setinha tá atrapalhando. Mas, ó, a gente tem uma outra setinha tracejada aqui que mostra pra gente o Realized Price dos ETFs, o preço médio dos ETFs, 76.400. Então, nesse momento, a gente tá um pouquinho acima ali. Veja que aqui, ó, nessa fase do mercado, a gente teve esse número importante atuando como um suporte, né? Então o preço ameaçava cair abaixo do preço médio dos ETFs e ele voltava. Foram 3 oportunidades. Isso aqui foi um suporte para o preço do BTC, né? Isso significa que quando o preço do Bitcoin atingia esse preço médio dos ETFs, as pessoas compravam mais ainda, né? Porque enxergavam ali uma oportunidade de compra. Então, aqui a gente precisa aguardar e ver como que o mercado vai se comportar, né? Se de fato nessa fase do mercado os investidores vão entender isso como uma oportunidade de vender, né? Muitas vezes o cara empatou ali, ele comprou o Bitcoin, aí o preço caiu abaixo do preço médio dele, ele se viu no prejuízo. Muitas vezes é um cara que entrou para investir em ativos digitais há pouco tempo, o cara não tem aquela convicção, aí ele se vê no 0 a 0, ele fala: não, cara, vou repensar melhor minha estratégia, eu vou vender um pouco, agora que eu estou empatado. Então, a gente precisa aguardar e ver qual que vai ser o desfecho, né. Eu continuo acreditando que nessa fase do mercado, investidores, as pessoas têm uma tendência maior a vender, tá. Só que vocês sabem, eu não sou um guru, eu erro, acerto como todo mundo, e é isso. Então eu quero, viver para ver, já tive grandes acertos, mas já tive erros no mercado também, então, eh vamos ver o que vai se consolidar. O que eu tenho observado também aqui nesse movimento, é que quando a gente está vendo o preço do Bitcoin subir, ele está subindo com volume descendente, né. Ó, o preço está subindo, só que o volume está caindo. Aí quando o preço pega para cair, ó, o preço entra num viés de queda, o volume sobe, ó, o preço caiu, o volume subiu. Aí aqui, ó, o preço subiu e o volume caiu, certo? A gente não está vendo, o volume crescer à medida que o preço vai subindo. Isso aqui é, assim, um reflexo do interesse do mercado em negociar esse ativo, certo? O preço está caindo, as pessoas estão cada vez mais tendenciosas a negociar, e se o preço está caindo, significa que o saldo dessas negociações está sendo ruim para o preço está caindo cada vez mais, estão negociando cada vez mais a preços mais baixos. E quando o preço está subindo, as pessoas não estão exatamente interessadas em negociar, o preço está subindo, só que as pessoas não estão interessadas, em negociar esse ativo a preços cada vez mais altos, tá. Então, essa é uma leitura do que o gráfico está mostrando, tentando aqui livrar do nosso café com Bitcoin qualquer tipo de viés. Então isso é o que o gráfico está mostrando, é o gráfico que está falando, e como ele não tem a capacidade de proferir palavras, estou eu aqui representando ele e traduzindo em palavras o que ele está mostrando, com as suas barrinhas, né. E esse outro indicador mostra para a gente também um contexto meio que parecido, né, investidores. Esse rally que o Bitcoin está vivendo, desde os $60.000 até os 78 que ele atingiu, está sendo muito mais potencializado por volume ou por demanda, né? Demanda nos futuros perpétuos, por crescimento nos futuros perpétuos, e não exatamente no volume spot. Veja que eh, quando a gente tem uma predominância de volume em futuros perpétuos, e o preço subindo, se beneficiando disso, isso não costuma ser exatamente, uma condicionante que sustenta o preço do Bitcoin. O preço do Bitcoin caiu. O a
preço do Bitcoin caiu desde que veja, a gente atingiu a máxima aqui em demanda de futuros perpétuos. Foi lá no topo histórico do Bitcoin, a gente veio em queda, 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 queda. Pode ver que quando a gente teve mais demanda no spot, isso não foi bom para o preço do Bitcoin. E aí quando a gente viu de novo uma condicionante onde a gente tinha mais, o preço do Bitcoin subiu, só que a gente tinha mais demanda em futuros perpétuos, isso também não sustentou o rally do Bitcoin. O Bitcoin caiu de 98 para 60. A gente está vendo uma condicionante parecida agora aqui, né? A gente vê que esse rally que tirou o Bitcoin de 60 para 78 está sendo muito mais potencializado por demanda em derivativos, em futuros, do que exatamente demanda spot, né? E aí a gente se vê nesse dilema aqui, né? Que é o dilema cíclico, que o Bitcoin nesses últimos anos acabou respeitando, né, aquela visão cíclica, onde a gente tem um bull market que dura 4 anos, para a gente depois a gente tem um bull market que dura 3 anos, para depois a gente ter um bear market que dura ali algo em torno de 1 ano, e por essa ótica a gente, se estiver começando um bull market já, se aqueles $60.000 foi um fundo, a gente simplesmente vai ter tido um bear market de 4 meses, né? Bear market muito menor do que o que a gente teve nas outras oportunidades, que foram bear markets ali que giraram em torno de 1 ano, ou seja, seria 1/3 do que o que a gente viveu, né? Seria uma proporção de fase de baixa bem menor. Porém, a proporção na fase de alta, com o Bitcoin renovando os topos, foi a mesma, né? Foi algo em torno de 3 anos. Então, esse é o dilema de momento, né? Muita gente acreditando que esse bear market pode ser diferente, né? E, e é, cara, a galera tá bem empolgada. Eu tô achando que a galera tá bem empolgada mesmo, assim. Quando a gente vê o ativo aqui, o mercado, virando de bear market para bull market, dá uma empolgada mesmo, sabe? É, é igual aquele momento, assim, que o artista que você foi no show do artista que você gosta, e ele vai entrar no palco, assim, aí a galera fica naquela. Você fala, pô, a gente vai entrar num momento super legal aqui. E eu tô vendo que bastante gente parece que, assim, já tá encantada com essa. Já tá vivendo essa sensação. Tipo, pô, estamos entrando em bull market, olha aí. E eu, sinceramente, não tô ainda nessa vibe, sabe, investidores? É, eu fui capaz de perceber essa mudança de 2018 para 19. Eu fui capaz de perceber isso de 22 para 23, de falar: "Ei, cara, acho que esse mercado tá virando, hein, esse mercado tá apresentando vários elementos aqui que já tô começando a ficar, já tô começando a olhar para cima já. Eu tô cauteloso, mas eu já tô cautelosamente otimista, tô achando que daqui a gente tem toda a condição de começar a subir". Não tô com essa sensação ainda. E um ponto como investidor, meio que me preocupa um pouco, porque, assim, eu sei que eu não vou acertar sempre, nenhum investidor acerta 100%, entendeu? Eh e como eu tive essas leituras assertivas no passado, eu fico pensando: qual vai ser o meu momento de errar? Qual vai ser o meu erro? Será que vai ser dessa vez? Será que vai ser dessa vez que eu não vou conseguir fazer uma leitura legal de virada no mercado? Eh, Sendo que, assim, quando o Bitcoin estava formando o topo lá em 22, eu também fui capaz de perceber e ficar cauteloso a tempo. No ano passado também, vocês viram que, cara, desde o topo do Bitcoin lá, de poucos dias antes do topo do Bitcoin, vocês não me viram otimista mais, não consegui mais ficar otimista, né. Então, assim, foram leituras assertivas, mas eu não acerto o tempo todo, em algum momento eu vou errar, entendeu. Então isso também, me mantém humilde, né, eu preciso continuar humilde e ciente de que, eh, em algum momento esse erro vai acontecer, infelizmente. Eu espero que não seja agora, né, investidores, para não me atrapalhar aqui dentro da estratégia que eu tô definindo, para poder viver o período de bull market, que eu acredito que tem totais condições de durar também aí os seus 3 anos aí, acho que 27, 28, 29, pô, serão anos muito bons para esse mercado. Acredito até que o ano do halving pode ser, talvez até, o melhor. Normalmente, assim, a nível de narrativa, o ano mais legal é o ano do halving mesmo, né. Então, enfim, muita coisa acontecendo aí e j já tive bons acertos aí para pegar essas viradas de ciclo de mercado, que vocês que já me conhecem sabem que isso é o mais importante para mim, né. Eu não sou aquele cara que quer ficar pegando virada de curtinha, correçãozinha no meio do ciclo. Eu quero participar do ciclo e comprar quando a gente estiver já próximo do fim do bear market, para vender na hora que eu estiver próximo do fim do bull market. E vamos ver se dessa vez essa história pode se repetir. Eh
O Bitcoin tem subido nessas últimas semanas aí, mas as altcoins realmente não seguiram ele, né. As altcoins continuam atrasadas em relação aos movimentos de alta do Bitcoin. É impressionante realmente o que aconteceu dentro do mercado de altcoins nesses últimos anos, né, investidores. Que, bom, se a gente der um giro aqui, a gente vai ver altcoins, na sua grande maioria, em tendência de baixa contra o dólar, ó. Você não vê uma que, ó, difícil aparecer uma aqui que tá numa tendência de alta contra o dólar. Opa, essa daqui, ó, Sky. Mas, ó, a grande maioria. E tendência de baixa contra o Bitcoin também. Olha só. Quem aqui tá ganhando do BTC? Meu Deus, ninguém ganha do Bitcoin nesse mercado. O Bitcoin forjou uma geração de maximalistas nesse último ciclo, né, investidores? E nesses últimos dias, a dominância do Bitcoin subiu um pouco, né? Tá vendo aqui, ó? A dominância do Bitcoin saiu lá daquela região dos 58%, teve uma alta aqui de 3,7%. Dominância do Bitcoin que tá ficando estacionada aqui, né? Será que ela vai romper essa resistência aqui? Momento importante aqui, hein, para o mercado, ó. Rompeu uma linha de tendência de baixa aqui e disparou, né. Será que a gente vai ter uma escapada aqui da dominância do Bitcoin? Enfim, já faz tempo que eu tenho falado que não tá compensando ficar segurando altcoins, né, investidores. Desde que eu comecei que eu perdi o otimismo com a continuidade do bull market do Bitcoin, eu falei: "Ó, altcoins pode abandonar". Se tivesse abandonado antes, teria sido até melhor, né, porque desde março de 2024 foi quando acabou o mercado de altcoins, acabaram os resultados ali, só fez resultado realmente quem fez trades curtos, né. Então esses foram aqui os principais dados que a gente, ia analisar aqui nesse Café com Bitcoin, nessa primeira parte. Agora vamos analisar aqui alguns fatos. Olha lá, o Tom Lee, hoje o Márcio, eu acordei, eu acessei a nossa comunidade, aí eu vi o Márcio falando do Tom Lee, né, o Tom Lee tá projetando, $250.000 para Ethereum, né. Ó, estava lá na comunidade. Aí ele até trouxe alguns dados lá falando do falando do Tom Lee. Ele falou: "Será que o cara é visionário ou será que ele é um lunático?" Eu acho que é um pouquinho dos 2, viu, cara, foi o que eu falei na comunidade lá. E o Tom Lee é um cara que é a representação, de uma pessoa permanentemente bullish, né, é o perma bull, é o cara que tá permanentemente otimista com o mercado. É o cara que ele não enxerga, assim, o bear market. Muitas vezes ele faz projeções tão otimistas, eh, nas suas análises que ele desconsidera os bear markets. O cara tem ele pra ele um bear market talvez seja só uma quedinha. Eu acho que o bear market de cripto, que é muito volátil, é uma fase importante. Então, eu entendo como uma fase de proteção, uma fase de você recuar na estratégia, de você ser menos agressivo, mas ele não. E tem muito cara que é assim, tem muito cara que vai ficar só falando coisa boa, independente do que tá acontecendo. E quanto mais cair, mais empolgado ele vai ficar achando que é para comprar cada vez mais. Então, a gente tem que analisar as opiniões do cara e pesar isso aí, entendeu? Pesar isso aí, você tem que entender. Não quer dizer que a gente tenha que desprezar, né? Os caras são experientes, pô, ninguém chega onde esses caras chegaram aí se não tiver conhecimento. Então, a gente tem que saber qual é o momento de considerar mais ou menos o que um cara que é permanentemente otimista tá falando, ou um cara que é permanentemente pessimista. Porque tem também os perma bears, né? O cara que tá sempre pessimista. Nada que aconteça vai deixar esse cara otimista, o mercado. É, e existem momentos em que é bom você ouvir esses caras, né. É muito perigoso você ficar dando ouvido pra permabear, para o cara que é permanentemente otimista, quando você tá achando que o mercado tá caminhando para um momento de virada de bear market pra bull market. É muito perigoso você ficar, dando muito você dá a oportunidade de pessoas permanentemente otimistas ficarem te falando coisas quando você tá achando que o mercado tá para virar de bull market para bear market. Sabe por quê, investidores? A nossa psique, por mais que a gente tenha a cabeça boa, tal, existem fatores que vão além, parece que de uma capacidade individual, que é coisa humana mesmo, sabe. Nossa psique, ela é meio frágil, ela é meio frágil no sentido de quando informações ficam martelando a nossa cabeça. Psicólogo sabe do que eu tô falando aí. Se você fica recebendo uma informação, tum, 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 ela fica martelando na tua cabeça, cara, você nem percebe, meu. Aos poucos você começa a acreditar naquilo. Por mais que você às vezes nem concorde, mas você tá, meu, recebendo tanta aquela informação, tá martelando tanto a tua cabeça que você aos poucos vai começando a acreditar naquilo. Então, a gente tem que saber até mesmo a hora de considerar as opiniões, das pessoas, ou saber a hora de ouvir, saber a hora de ouvir as pessoas. Existem momentos em que eu, sinceramente, meus caros, com todo respeito às pessoas, mas eu não quero nem saber da opinião.
de algumas pessoas. É o que eu falo sobre ter atenção seletiva. A nossa atenção tem que ser seletiva. A gente tem que saber o momento de ouvir cada perfil de pessoa. Eu, no mercado, gosto de quem muda de opinião. As pessoas que mudam de opinião, eu dou mais oportunidade para ouvir o que pessoas que oscilam, que mudam de opinião. Cara, ó, ele estava otimista, agora ficou pessimista. Não é interessante você saber? Opa, mas por quê? O que que você acha? Você quer saber do cara, por que que ele tá mudando a visão dele. Agora, se é um cara que estava otimista o tempo inteiro, então isso aí você fala: "Pô, deixa que eu vou ouvir esse cara quando eu estiver achando que a gente tá virando pro bull market", porque certamente esse cara deve estar fazendo boas leituras e encontrando, bons argumentos, né, que podem até reforçar essa visão. E aí o Tom Lee é esse cara. E aí ele fala de Ethereum a $250.000, porque ele acredita que o sistema financeiro tradicional vai migrar 100% para on-chain, e na tese dele é a Ethereum que vai receber essas grandes instituições aí, e vai ser ali a malha por onde vai correr o capital global daqui a uns anos. É a tese do cara. Ethereum $250.000 é uma coisa assim, hoje, Adriano, é realista ou é lunático? Hoje é lunático, né, investidores? Hoje. Mas assim, eh tem muito louco, tem muita ideia que parece loucura, que lá na frente ela prova que louco era quem não acreditava, né, então assim, vamos esperar um pouco mais pra ver, mas eu tô bem menos empolgado que isso, mas acreditando que a Ethereum vai seguir crescendo sim, tá. Eh, e aí, olha só o que ele apresentou lá para os investidores, e clientes da Fundstrat Capital. Ele tá imaginando aí que, a gente pode ter uma grande queda, né, e depois o rally das nossas vidas. Qual que é a análise que ele fez? Eh, que 10 dos 13 novos presidentes do Fed desencadearam uma queda de 10% ou mais no primeiro ano de seu mandato. O Kevin Warsh vai assumir, eu acho que no mês que vem, não é? Vai mudar, o Jerome Powell vai sair e vai entrar um novo presidente do Fed lá. E aí, na estatística, parece, né, interessante essa informação, né? 10 de 13 tomaram decisões que desencadearam quedas, né? O S&P ainda pode avançar em direção aos $7.300 primeiro, né? Então ele acha que o mercado americano pode continuar subindo. Aí depois vem uma queda que vai parecer um mercado de baixa, né, vai parecer um bear market, e depois disso ele acredita que a gente vai viver, o rally mais forte das nossas vidas, né? Então essa foi a apresentação que ele fez, é o que eu tô falando, a opinião de um cara permanentemente bullish. Você pode ver que até quando ele imagina uma queda, ele já tá imaginando o rally das nossas vidas depois. É bom, cara, o cara pelo menos é uma pessoa otimista. Cresceu na vida porque é otimista também, né. Você já viu algum pessimista que ganhou uma medalha de ouro nas Olimpíadas ou que foi campeão do mundo em alguma coisa? Não, pessimista é difícil prosperar. Mas enfim, e aí seguindo aqui, navegando pelos fatos aí que estão rolando no mercado, investidores, bom, eu sigo ainda muito, assim, encafifado com aquelas operações que a World Liberty Financial tem feito. Não é só eu que estou reparando que, eh, eles estão emitindo token WLFI para cunhar a própria stablecoin, né, a USD1, e para comprar títulos do Tesouro dos Estados Unidos, né, e ganhar com rendimento da dívida do governo americano. Isso é muito arriscado, cara. Em um café com Bitcoin recente, eu até lembrei que foi exatamente isso que na verdade eu falei da FTX, né, foi o que a FTX fez com o token FTT, mas, bem lembrado aqui pelo Simon Dixon, que a Celsius também fez isso, tá. Então são situações ali estranhas que vão acontecendo nos corredores do mercado e que ninguém comenta, né, e muitas vezes, cara, é daqui que vem a bomba, né. Então é bom a gente prestar atenção nesse tipo de situação, e foi citada aqui a FTX e olha que loucura, se o Sam Bankman-Fried não tivesse liquidado seus investimentos após o colapso da FTX, olha aqui o tanto de grana que esse cara ia ter feito. Assim, ele era um péssimo, o cara foi preso por fraude financeira e tal, né, a FTX lá se provou sim uma grande fraude, e é muito louco, porque visão de investidor esse cara tinha. Ele fazia uns bons investimentos. Olha o quanto ele teria feito com a Solana, 27x. Olha o quanto ele teria feito, meus amigos, com a SpaceX, 75x. Com essa Cursor aí, que é uma empresa aí que era do grupo dele lá, que se valorizou pra caramba recentemente, 15.000x. Robinhood, 8x. A Anthropic, ele investiu na Anthropic quando ninguém nem tinha ouvido falar de Anthropic, meus amigos, 165x. Enfim, eh, cara louco, mas tinha uma visão ali de tecnologia diferenciada, né. E, a gente acabou de citar o tesouro lá, né, a dívida americana, olha lá, a liquidez segue se expandindo, né, investidores, e o Bitcoin se descorrelacionou aí da liquidez global, né, olha lá.
Já faz tempo que a gente está descorrelacionado, né? E essa liquidez segue se expandindo cada vez mais. Olha o Tesouro americano que acabou de realizar a maior compra de títulos de tesouro da história. O Tesouro recomprou 15, quanto? Mil, milhão, bilhões, 15 bilhões da sua própria dívida, e esse montante já soma 49 bilhões somente nesse mês de abril. Esse aqui que é o recorde, né? 49 bilhões somente no mês de abril. Meu Deus. E um outro fator também que é intrigante é o fato da Binance estar capturando quanto que é 54% do volume de perpétuos de petróleo. Os futuros perpétuos de petróleo, dos futuros perpétuos de petróleo, 54% estão sendo negociados na Binance, meus amigos. O on-chain realmente está engolindo o mercado financeiro tradicional, e essa ideia do Tom Lee de que os ativos do mercado financeiro tradicional serão negociados on-chain é compartilhada comigo, vocês sabem disso, né? Eu acho que cripto e mercado tradicional, em pouquíssimo tempo, vão se fundir para ser a mesma coisa. E eu sinceramente acho, cara, que quem estiver investindo nessas infraestruturas aí vai se dar bem lá na frente. E olha lá, sobre inteligência artificial. Esse engenheiro da Anthropic, que a gente acabou de citar, transformou $200 em 14.300 com um bot de trading no Polymarket, rodando o Cloud Code, que analisa 86 milhões de trades e classifica carteiras por taxa de vitória e lucro. O sistema usa IA para escanear 14 mil carteiras em minutos e filtrar trades. Ele faz apenas 10 trades por dia, focando em movimentos de alta probabilidade impulsionados por baleias e saindo cedo, antes que as baleias o façam, né? É, quem não estiver usando IA, inevitavelmente vai ficar para trás, meus amigos. A gente precisa usar IA para a gente potencializar a nossa produtividade. Isso a nível institucional, a nível individual. E olha lá, olha só que interessante isso. O almirante Paparo dos Estados Unidos diz que os americanos estão executando um nó do Bitcoin. Temos um nó na rede do Bitcoin. Estamos realizando uma série de testes operacionais para proteger e salvaguardar redes usando o protocolo Bitcoin. Ou seja, meus amigos, o Bitcoin não representa apenas uma mudança de padrão e de revolução no sistema monetário. Ele também, a nível tecnológico, serve como parâmetro para diversas instituições exercitarem mecanismos de segurança, né? Ou seja, é uma revolução completa, apesar do preço estar lá em $77.000 e né, ter essa barreira dos 80 mil. Eu ainda não liguei a chavinha bullish aqui para esse ciclo, mas eu realmente penso que é inevitável esse momento. Eu já estou à espera do momento em que a gente vai ficar super bullish de novo e a gente vai entrar em um novo ciclo de alta. É, não é exatamente assim agora, mas em poucos meses eu acredito que a gente vai evoluir para esse cenário. E é isso. Esse foi o Café com Bitcoin de hoje. Agradeço toda a galera aí que chegou até o final. Vou liberar esse Café com Bitcoin pra galerinha que assiste as análises públicas do canal também. Seja membro do canal, cara, para você assistir o Café com Bitcoin que a gente faz aqui todo dia. Todo dia a gente faz uma cobertura com vários insights legais como esse. Esse formato aqui é só para membro, então seja membro aqui da comunidade. A assinatura é menor do que o valor de um lanche no mês. E aí você vai estar bem informado e a gente vai ter projetos legais aí para esse bull market que a gente vai seguir junto. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para você seguir acompanhando as nossas atualizações. Deixa o like se esse conteúdo contribuiu com você de alguma forma, assim você também ajuda o canal a sobreviver ao bear market, que tá difícil, né, investidores? E a gente se vê em uma próxima análise, beleza? Um abração para vocês, meus caros.